A importância da comunicação nos negócios, as técnicas, as estratégias. É possível fechar grandes negociações no primeiro contato? Olha, a nossa entrevistada de hoje garante que sim. Então vamos conversar com ela, está aqui comigo, Suelen Militello, comunicadora, escritora, palestrante. Suelen, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Prazer falar com você, Sebastião. Que bom, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade, tirar seu tempo aí para compartilhar tanto conhecimento, né? E antes da gente começar a conversa sobre comunicação, da importância nos negócios, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, do trabalho que você desenvolve também, né, das palestras que você faz. Me conte um pouco mais de você, Suelen. Sim, com certeza. Inclusive, quando eu comecei, que foi na pandemia, como empreendedora, se esse programa, né, esse canal tivesse, eu teria tido muita informação, teria me poupado muitos caminhos aí, muitos recálculos de rota, né, com certeza. Então, fico um parabéns aí para o canal. E eu tinha a minha expertise, né, eu desde sempre na minha carreira eu havia começado na parte comercial, né, como eu já tinha na minha família essa veia artística, mas a dificuldade na época, né, de encarar, trabalhar com isso, né, como artista no Brasil, que não é tão simples, me fez ir para as vendas, porque a venda é uma coisa mais próxima, né, onde você usa também da comunicação, né, onde você também consegue lidar com pessoas, com o público. E eu fui para a área de vendas e acabei me saindo muito bem. Fui gestora de grandes empresas na área de construção, na área de decoração, e fui subindo de cargo, né, como supervisora, gerente de vendas, do comercial, sempre nesse departamento. Eu fazia alguns treinamentos, dava alguns treinamentos de tanto de comercial quanto de postura, de comunicação, então eu já usava os meus dons ali. Mas o que me fez nessa época do comercial mesmo, né, o que me pegava muito é porque eu queria uma criação, né? Eu queria, de repente, desenvolver na empresa alguma coisa própria minha, né? Dar alguma ideia. E por ser a empresa, ela tem uma ideia que já é de outra pessoa, né? Ela já segue o sonho de outra pessoa. Então, se a gente quer ter realmente uma coisa própria, né? Que nasça com a gente, que a gente coloque ali o que a gente acredita, é realmente só empreendendo mesmo. Então, nesse momento onde caiu minha ficha que, ok, eu sou valorizada, né? Eu sou uma mulher que conseguiu fazer uma carreira legal, mas eu não consigo colocar em prática todos os meus sonhos, as minhas ideias aqui, então eu vou ter que mudar de caminho. E aí, na pandemia, eu parei aquele período, fiquei bem perdida, sem saber se eu continuava ali, porque a parte comercial teve uma queda, né, muito, muito grande nesse segmento. E aí eu fiquei sem saber o que eu faria, né? E aí então eu pedi uma direção ali para Deus para ver o que eu poderia fazer. Eu já tinha esse desejo. Eu sempre deixava a parte artística como um plano, né, assim, paralelo, nunca tendo aquela coragem mesmo de desbravar, de viver disso, como a minha família faz. E aí eu pedi essa direção e Deus me deu essa coragem, né, de naquele momento encarar e falar, olha, você não está feliz, gosta de vender, sabe vender, mas não é isso, né? Não é esse produto, não é fazendo isso. Então, você tem que fazer o que você ama, que é a arte, né? Então, vai fazer isso, né, com o que você conhece, com a estratégia que você já tem, conhecimento que você já tem, para vender para mim mesma. E aí foi nesse momento que eu tive essa transição. Então, aí eu tive essa transição ali de ir pro empreendedorismo, vendendo o meu produto, que agora era o meu livro, né? Porque aí eu sempre fui da escrita e da comunicação, sempre tive esses dois dons, né? Dados por Deus. E aí eu falei, bom, tô com o meu produto aqui, né? Tô com o meu produto, tenho o meu livro escrito, mas como que eu faço? Como que eu publico? Como que eu faço para vender? E aí eu usei aquelas estratégias que eu já tinha. Então, quando eu trabalhava em loja, departamento, eu sempre falava para minha equipe, né? Eu falava assim, olha, a gente tem que conhecer o concorrente, a gente tem que fazer parcerias. Então, eu fui pegando as mesmas coisas que eu falava para a equipe, eu peguei para mim mesma, né? Então, eu montei um cronograma, montei ali uma série de tarefas para eu fazer e lista de parceiros que eu pesquisei. Então, como a minha arte especificamente, eu gosto muito de escrever para a família.
eu gosto muito de escrever a parte de comunicação, sempre falar com a família, né? Falar com todas as idades. Então eu falei, eu vou usar esse meu segmento, esse nicho, né, da minha arte para fazer parceiros para poder levar mais adiante. Então foi o que eu fiz. Entrei em contato com shoppings, com parques, onde eu podia expor ali, mostrar o meu produto, mostrar minha arte. Eu fui atrás. Então eu falei assim, não vai vir, né, se eu realmente não acreditar. Falei, tem pessoas que vão recusar, claro, às vezes porque não se identifica ou por vários, né, motivos, mas eu procurei fazer a mesma coisa que eu fazia quando eu vendia na empresa. E falava para minha equipe, falava, não leva pro pessoal, porque se alguém não se identificou ali naquele momento, mas a venda não sai, mas pode nascer de repente uma amizade, a pessoa pode divulgar o seu trabalho e você nunca sai perdendo. Então era isso que eu colocava muito para minha equipe de vendas, eu sempre tinha um retorno muito bom, assim, eu sempre mantinha eles motivados, porque eu sempre falava assim, olha, use esse momento aqui com o seu cliente para você realmente encantar ele em todos os sentidos. Tanto que eu já era uma contadora de histórias quando eu vendia, né? Porque eu pegava ali, contava uma história, entretinha e passava sempre isso para a equipe também, né? Eu falava, conta essa história, fala sobre o seu produto, encanta essa pessoa para ela poder esquecer da vida estando ali com você, e aí a venda vai sair automaticamente. E se não sair, pelo menos ela vai lembrar de você e vai falar de você por muitos lugares. E foi isso que eu fiz. E aí, nesses lugares que eu fazia essas parcerias, eu confesso que livraria, por exemplo, é algo que, para um escritor, né, iniciante, é onde você mais encontra dificuldade, porque a livraria ela vai olhar a parte comercial dela e vai ver se encaixa com o que ela precisa, o teu segmento, né? Então, ela vai analisar essa parte. Mas a gente tem um mar, né? Um oceano de possibilidades, né? E o importante é você aparecer, o seu produto aparecer dentro dos lugares que se identificam com aquele seu produto, né? Você realmente ter uma exposição dele. Então, eu ia em lojas pedindo mesmo, contava a história, falava do meu propósito, falava da minha transição de carreira, falava que agora eu estou 100% como artista, estou realizando o meu sonho, né? Então, pedi ajuda mesmo, assim, contava uma história realmente para a pessoa que eu estava oferecendo o meu trabalho. E aí eu falava, eu posso expor aqui, posso deixar, né? A gente pode deixar os livros aqui em consignação, ia fazendo várias propostas, dependendo do perfil, e nessas propostas sempre nascia alguma coisa, né? Alguém indicava para algum lugar, iam falando, né, do meu trabalho, aí outras pessoas foram entrando depois em contato, né, em feiras culturais, feirinhas, para poder expor o livro lá, né, para falar sobre os assuntos referentes do meu livro. E então essa cadeia que você vai fazendo, ela é importante porque quando você chega para alguém pedindo, né, uma ajuda ou contando uma história do teu produto, você está falando com amor, né, do que você está vendendo, a outra pessoa também se identifica, porque às vezes ela também esteve naquele estágio, né? Então era o que acontecia. A pessoa fala, poxa, eu tô vendo o brilho no seu olho, tô vendo que você realmente está feliz de estar trabalhando agora com o que você ama, então eu vou te ajudar. E aí a gente acabava tendo essa troca, né? Então isso acontece. Eu acho que para o empreendedor é importante ele saber que ele vai ouvir os nãos, isso faz parte do processo. Mas até os nãos, eles não vão ser tão negativos assim, porque vai trazer um aprendizado, você vai reformular as suas estratégias, né? Não o seu produto. Eu sempre falo assim, nunca mude o teu propósito, né? Ah, não consegui aqui, levei uns nãos, então eu vou reformular, né? Não, nunca muda o seu propósito, porque o propósito é o que vai agarrar o empreendedor a não desistir, a ele manter, né, aquela vontade de sair todos os dias, de falar com as pessoas. É o teu propósito, para que serve o que você está fazendo? Vai trazer um benefício para a sociedade? Você tem uma boa intenção com aquilo? Você está fazendo com amor, né? Então se agarra nesse propósito, nunca mude o propósito e nem o produto, porque senão a gente vai ficando perdida. Mas muda a estratégia, então a estratégia você pode mudar, né? Argumentar diferente, né? Então eu vi às vezes que quando eu falava às vezes de que a minha arte é mais para a família, e eu via que de repente
naquele centro cultural, por exemplo, não se encaixava, aí eu mudava um pouquinho a estratégia, né? Falava às vezes outras coisas, falava sobre outras parcerias, então eu mudava a estratégia, mas nunca o meu propósito central, o que eu realmente queria passar de mensagem, né? Isso eu não mudava. Não, ótimo. Não, ouvindo a sua história, assim, a gente percebe o quanto a estratégia e a comunicação elas se tornaram um ativo quase tão forte quanto o produto que você tinha, né? Você pode ter um produto Exato. de altíssima qualidade, um produto de muita aceitação, mas se ele não for bem colocado, né, é aí que entra a importância da comunicação, né? Da comunicação assim tão verdadeira ao mesmo tempo, né? Assim como o propósito, mas a forma de comunicar e a persistência, né? Você tem a essência do empreendedorismo aí nessa sua trajetória, né? Você foi persistente, sim, acreditou naquele sonho e criou estratégias. Eu fico muito feliz quando vejo você trazendo estratégias de um outro cenário, que era o cenário de vendas, de uma outra realidade, que nem era, eu digo, trabalhar com a sua mercadoria, mas você soube aproveitar daquela estratégia para cá. Quero entender um pouco mais dessas estratégias, quase que pontuar, para que a gente até instigue outros empresários, outros empreendedores a tirar talvez o seu sonho lá do fundinho do coração, mais do que do papel, e estabelecer estratégias, né? Porque sonhar é bom demais, mas não dá para a gente viver do sonho só, né? É preciso ser pragmático. Sim. E aí eu quero saber contigo, esse primeiro bloco foi para você contar a história mesmo, e foi muito bom que você contasse, mas eu quero no próximo bloco ser bem pontual, se você puder nos trazer de forma com que a gente realmente instigue outros empresários. Mas então, vamos fazer um intervalo rapidinho, tomar uma aguinha para a gente pontuar isso de forma bem como gestão de comunicação aí, para que dê resultado, tá bom? Convido você para segurar comigo, continua aqui comigo, é claro, e a gente volta um segundinho, tá bom? Você de casa também? Continue com a gente aqui no Rumo Certo, voltamos em instantes. De volta com o Rumo Certo, e hoje nós estamos falando sobre a importância da comunicação nos negócios. Comigo para essa conversa, Suelen Militello, comunicadora, escritora, palestrante, tem muito conhecimento para passar aqui para a gente, com essa calma, com essa simpatia que já instiga, já dá vontade de conhecer mais do seu trabalho. Eu quero conhecer um pouco mais para o final desse bloco aqui. Mas antes, vamos entrar naquela proposta que a gente provocou no bloco anterior, de que estratégias, se a gente for estabelecer ali estratégias, mesmo um plano de ação, usando da comunicação para efetivar um negócio, para tirar talvez do papel, para tirar talvez lá do coração, ou mesmo quem já está com o trabalho funcionando, uma empresa aberta, um negócio acontecendo, mas para ele estabelecer uma comunicação que seja proativa e produtiva também. Por onde começa, Sueli? Perfeito. Primeiro, assim, eu procurei identificar mesmo a persona mesmo, né? Quem que eram as pessoas que iam consumir, no caso, né, a minha arte, né? Quem que era a faixa etária, mais ou menos ticket, né? Ticket médio de econômico mesmo, né? Então eu procurei assim traçar, a gente fala persona porque a gente imagina um cliente que seria ali o ideal, onde a gente fala diretamente com ele. Então quando você foca essa pessoa que você cria, fica mais fácil de você ter uma argumentação ali em cima daquilo. Então, aí tudo que você for fazer, tanto na parte digital, pessoalmente, na hora que está pedindo um patrocínio, no meu caso, ou na hora que está fazendo uma parceria de alguém que faça uma contratação do serviço, ou vai comprar mesmo, né, no caso um exemplar meu, ou um produto que seja, a gente sempre se direcionar para essa persona. Sempre pensando nisso, para que você possa falar as coisas certas, né? Porque às vezes, se não acontece como eu, por exemplo, quando eu fui no Centro Cultural e eu não fiz um estudo daquele local direito, e aí eu acabei querendo fazer uma parceria com pessoas e era um público jovem, mas que estava procurando outro tipo de assunto, outro tipo de conteúdo, enfim. E o meu, que é mais voltado realmente à família e para todas as idades, não ia se encaixar eu não ia fazer uma apresentação
legal, né? Que era um evento que a gente ia fazer, onde eu ia palestrar e também ia falar do meu livro, ia vender as unidades do meu livro no final da palestra, mas ali não ia ser, realmente não é a identidade do local, então eu não fiz aquela pesquisa completa, né? Então eu olhei assim, vi que por cima que tinham muitos jovens, algumas famílias, e achei que já estava suficiente, mas na verdade faltou uma pesquisa de ver se aquele público central mesmo, a grande massa que ia ali, se encaixava mesmo com a minha persona, com quem vai consumir o meu trabalho, né, com perfil, em todos os sentidos, e quanto mais você puder se aprofundar, melhor. Então, a pessoa que vai, de repente, já tem um estabelecimento comercial, ela tem que identificar, né, qual que é o ticket médio, qual que é o perfil econômico das pessoas ali, quais que são até a questão cultural mesmo, né? Então, tudo isso interfere muito no seu jeito de falar, no que você vai trazer, porque a comunicação, na verdade, ela é isso. A comunicação, a gente precisa criar aquela empatia, né? Seja com o nosso cliente, seja com o nosso parceiro, né? A gente precisa falar na mesma língua, né? Então, falar na mesma língua, ainda que a gente tenha, claro, diferenças, mas a gente tem que achar pontos ali em comum, onde eu possa encantar, né, aquela pessoa, conquistar, né, cativar, eu chamava muito de vínculo, né? Você fazer aquele vínculo a ponto da pessoa realmente sentir seu amigo, sua amiga. Então, a gente só faz isso com quem a gente se identifica. E para se identificar, você precisa ir preparado seja reunião, nesse encontro, ou quando você vai oferecer alguma coisa, né? Então, assim, é estudar realmente esse local que você está indo, esse cliente, ver se ele se encaixa na sua persona, a sua comunicação está de acordo com aquele local ou aquela pessoa. Então, se é despojado, você também está despojado. Se é uma coisa mais formal, se a tua ideia é que você tenha uma persona de um jeito mais formal, é um público mais formal, então toda a sua comunicação, tanto o visual quanto a linguagem mesmo, né? Tudo tem que estar de acordo com isso, porque senão não gera a empatia que a gente fala, né? Que a gente fala que é o rapport, né? O rapport é esse espelhamento. Então, aí não há esse espelhamento. Que o espelhamento é quando a pessoa pensa, né? Eu gosto daquela pessoa, não sei porquê, né? Mas aqui, na verdade, o cérebro identifica que a pessoa é igualzinha, né? Ela é igual a mim, eu gostei dela. Não, e me chama a atenção, né? Claro, mantendo o seu propósito, como você diz, e a adaptação para aquele público, talvez, mas a transparência nisso acaba sendo cada vez mais importante também, né? A lealdade do que você está vendendo, comunicando, Sim. né? Eu digo ainda mais por conta da transformação digital que a gente está vendo, né? E não sendo transparente, é muito evidente de que também isso apareça, né? Essa é uma questão preocupante também, assim, de atenção, eu diria? Sim. Eu acho que nessa parte da comunicação, onde você faz o seu vínculo com a pessoa, é bom para você ter realmente atenção com ela, mas você está sempre fiel ao seu propósito, é bom também, porque quando você vai até essa pessoa e essa pessoa já identifica que você não é uma pessoa que se contradiz, o seu produto também não se contradiz, tudo segue ali uma linha, né, uma linha de raciocínio, a mesma mensagem. Então, é muito importante. Hoje, no digital, que as coisas estão muito rápidas, né? As pessoas veem vídeos de segundos, o texto, quando está lendo uma copy, né? A pessoa lê, às vezes, metade. Então, tá tudo muito assim. E se a pessoa vê que não bate, né? O que a pessoa diz com o produto, com o que ela vê, o visual, né? A argumentação também, a comunicação, ela acaba não tendo aquilo como uma coisa confiável mesmo, né? Hoje em dia está assim, porque realmente é muita oferta que a gente tem, né? E o digital, ele é uma ferramenta que ajuda muito, né? Ele traz muito retorno de venda, é uma ferramenta que hoje em dia não tem como não utilizar, mas realmente a sua linha tem que estar toda realmente no mesmo alinhamento ali com o teu propósito, tudo. Então, se você escolhe ali um propósito do seu produto, o conselho assim que eu daria é esse: não mude nem a sua comunicação, nem varie, né, a questão do formato do produto, não mude a persona também que você se inspirou para poder fazer essa solução, né? Porque o empreendedor vem de solução, né?
Mas não fique variando por causa disso. Você perde a identidade. E aí você e o seu produto acabam virando coisas que são dispensáveis, né? Porque quando pensar em alguma coisa, não vão mais pensar em você. Porque você muda muito, o seu produto também. Então a pessoa já não sente aquela firmeza, sabe? Não, certo. E me diga, você me fez já 2 referências à publicação sua, né? Um livro que você publicou. Sim. Me conte um pouquinho, é um livro infantil. O que tem também de estratégia, de técnica na comercialização, ou enfim, na difusão deste material, que é um material, eu imagino, educativo. Também me fale um pouquinho mais do quanto é importante também a gente trazer a educação para a comunicação e para os negócios também, né? A gente aprende isso de criança, né? Exato. Deveria, né, Suelen? Exatamente, Sebastião. E esse livro ele fala sobre inteligência emocional, né? E eu fiz ele é uma metáfora, né? E eu fiz ele para a família, como eu falei, para todas as idades, né? Então é um livro como Pequeno Príncipe, né? A Princesa Pessimista é o nome do livro. E a ideia é que realmente tem uma união familiar no hábito da leitura. Ele incentiva isso. E aí ele tem no conteúdo dele algumas questões que falam até sobre isso mesmo, sobre identidade, sobre como é importante a pessoa ter um propósito, né? E essa inteligência emocional para a vida mesmo. Então, se é uma criança lendo, ela acaba tendo a formação da identidade dela de uma forma, né, bem saudável. Ela entende que o comparativo não é bom, você se comparar com as outras pessoas não é bom. Isso é muito do que eu acredito. Então, por isso que eu coloco realmente em tudo que eu escrevo, né? Eu coloco a questão da autenticidade, porque ser autêntico é bom nos negócios, é bom no desenvolvimento de um filho, né? É bom para uma família, né? Você realmente preservar a questão da identidade, a questão dos valores, né? Preservar isso. E uma empresa é a mesma coisa, né? Você preservar essa autenticidade e não pegar do comparativo com as outras pessoas, não pegar um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, e que, né, no caso do livro, realmente a criança ela vai tendo essa mensagem de como é importante ela valorizar quem ela realmente é. E aí o livro ele vai falando sobre isso de um jeito bem lúdico, até para quem está tendo o hábito da leitura agora, só depois da pandemia, né? Então é um livro bem tranquilo para ler. E a questão da estratégia, quando eu me vi ali, publiquei e me vi sem ter o apoio na época, né, de um investimento grande, porque realmente não tinha. Eu tinha o propósito, a ideia, uma direção de Deus, saber que estava no caminho certo, porque eu vou fazer com amor, mas eu não tinha um investimento. Então, o que eu realmente fiz foi isso. Eu fiz grande parte do processo, eu fiz eu mesma. Eu tirei ali questão de designs, que é a dica que eu dou realmente, faça você mesmo, que hoje em dia tem tanto tutorial, tem tanta coisa que ensina, então o que você puder fazer. Claro que a gente tem que valorizar todos os profissionais, mas quando você está com poucos recursos financeiros, você fazer uma grande parte do seu material, né? Aquilo que você puder fazer, que você fizer com excelência, né? Que você souber, você fazer realmente para você não pagar esse trabalho terceirizado, né? E aí você já economiza um pouco. Então eu fiz essa parte, economizei grande parte ali do processo e fiz acordo na época com uma editora, né? Falei, olha, eu te entrego essa parte aqui, você vai fazer só essa e essa, e dessa forma eu vou conseguir tá fazendo com um investimento menor, vai ficar mais fácil para mim. E aí fiz parcelado, inclusive, conforme eu fui vendendo, eu fui acertando, e as vendas, por eu já ter essa disposição de ir nos locais mesmo, né, para oferecer o livro, para deixar lá. Então, eu já fui vendendo as unidades, e das próprias unidades que eu fui vendendo nessas parcerias culturais, as palestras que eu já fazia. Então, eu fui já vendendo os exemplares e já fui pagando já essa publicação. Então, eu fui fazendo exatamente assim, né? Então, dessas primeiras vendas, eu já fui quitando o investimento que a gente faz, né? E hoje em dia tem várias alternativas, né? Tem como você fazer uma publicação, né? Você não investindo tanto assim, então dá para fazer. Legal, Suelen, a gente vai finalizando o programa, é muito rápido, essa conversa é tão boa que é rápida, mas eu queria que você me desse, talvez seu contato, enfim, onde as pessoas podem encontrar, inclusive seu livro, até porque para estender essa nossa conversa aqui, você trouxe já estratégias, já trouxe aqui a sua história de vida que instiga muito e mostra muito da essência do empreendedorismo, mas é de um material tão interessante, de uma discussão que vai tão longe,
talvez fosse o caso de quem queiram saber um pouco mais, conhecer um pouco mais do seu trabalho e das estratégias também, você fica à vontade para que a gente amplie essa nossa conversa aqui para mais tempo. Com certeza, foi muito prazeroso para mim também, é muito bom falar, dividir um pouco da sua experiência e de repente motivar quem está. Tem pessoas que podem estar ou numa parte difícil, né, da trajetória e vale a pena você fazer, vale a pena você ver gerando ali o seu trabalho. Então no meu Instagram é Suelen Militello _ e aí pode trocar ideia comigo, pode conversar, eu faço algumas mentorias também, que é uma outra parte do digital que nos proporcionou também remunerar. Então eu faço parte de um grupo chamado Meta Empreendedorismo e a gente faz um conjunto de empreendedores justamente para ajudar outros empreendedores também. Então, para motivar, para trocar experiências, então pode falar com a gente que a gente está à disposição. Ótimo. Suelen, muitíssimo obrigado pela sua participação hoje aqui, por trocar ideias assim tão bem, tão bom, tão simpático aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Rumo Certo de hoje. Volte outras vezes. Obrigada, que Jesus abençoe você, todo mundo que está assistindo. E o empreendedorismo, ele é o que nosso país precisa. Ótimo, amém! Bom, e você de casa aí também, muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia aqui no Rumo Certo. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.